Aquela guerra iniciada no céu que fora transferida para o planeta Terra, ela tem cerca de 6.000 anos de durabilidade. E à medida que o tempo vai passando, à medida que vai se aproximando do final, para que termine os 6.000 anos, esta batalha vai se intensificando cada dia mais. Ela vai se tornando mais feroz. E quando Cristo ascendeu aos céus, aquela igreja primitiva, pura, que tinha seus princípios puros, onde os discípulos mantiveram a fé e a piedade, a fé verdadeira, a igreja foi florescendo e cresceu, até que quando chegou por volta do século III, mais ou menos, no Concílio de Nicéia, onde ali foi mudada algumas verdades bíblicas, algumas leis de Deus foram anuladas, como, por exemplo, a guarda do domingo no lugar do sábado, e outras coisas mais, a divindade de Cristo e outras coisas mais. Então, ao longo desses séculos, desde o século III, depois veio a Idade Média, e onde houver a perseguição, chamado também de Idade Escura, onde eles escondiam a palavra de Deus, mas mesmo aos que tinham o poder de possuir a Bíblia, mesmo aqueles que alcançavam, tinham problemas, porque o clero modificava partes da Bíblia e acrescentava partes da Bíblia, a fim de confundir as doutrinas verdadeiras do povo de Deus. Parece que quando João, na ilha de Patmos, escreveu em Apocalipse capítulo 22, que se alguém tirar qualquer parte da árvore da vida, Deus vai tirar a parte. Se alguém tirar qualquer coisa das Escrituras, Deus vai tirar parte da árvore da vida. E se aquele que acrescentar qualquer coisa a este livro, Deus fará com que as pragas descritas nesse livro aflijam tais pessoas. Então João já antevia isto. Até mesmo nos dias de hoje nós sabemos que às vezes eles adulteram algumas partes do próprio espírito de profecia também. Nós sabemos que o jesuitismo, hoje infiltrado na política, infiltrado na religião, infiltrado na educação, nas escolas, na música, em todos os setores. Então eles tentam esconder a lei de Deus. Havia um programa mundial também na China, onde eles pretendiam mudar o espírito de profecia, os textos de Ellen White também. Mas já desde muito tempo, Erich Fromm, quando foi produzir os livros, tem adulterado algumas partes. Irmãos, nós sabemos que nós estamos numa batalha ferrenha, onde eles vão fazer tudo para enganar o povo de Deus. Então, a fim de que nós não conheçamos a verdade por completo, eles tentam enganar através da fraude, através da retirada de alguns textos e acréscimo de outros para dar algum sentido diferente. Então, quando aqueles cristãos que viviam na Idade Média e depois, quando houve a última perseguição francesa também, eles aportaram na América. Aqueles cristãos pegaram navios e vieram para a América. E a América nasceu como um país protestante. A América foi aquele país que abriu as portas, foi por isso chamada de besta da terra. Ali foi o deserto que abriu a sua boca e engoliu a água para não matar a mulher. A mulher era a igreja de Deus, eram esses cristãos que saíram fugidos da perseguição católica. Mas mesmo esses cristãos que fugiram das perseguições da Idade Média,
tinham alguns problemas. Eles não conheciam a doutrina pura, 100% verdadeira, porque o clero de Roma, os papas de Roma haviam modificado algumas partes das Escrituras. Então, quando chegou 1844, alguns se confundiram com a vinda de Cristo, pensando que 1888 era a vinda de Cristo, não entendiam que era a passagem do Santo para o Santíssimo. E Cristo não voltou porque não era a marcação da vinda de Cristo, mesmo porque não podemos marcar datas. Porém, à medida que a profetisa ia crescendo, ela ia obtendo conhecimentos, então Deus revelou para ela as verdades. Então as verdades começaram a ser restauradas a partir de 1844. Havia chegado o tempo do fim. Depois de 1798, começou-se o tempo do fim. E mais precisamente, a partir de 1844 em diante, o povo de Deus começou a receber mais luz sobre as verdades. Quando foi por volta de 1888, talvez um pouquinho antes, mas exatamente em 1888 foi aquele boom, onde as verdades da justiça de Cristo, justificação pela fé e justiça de Cristo começaram a ser reveladas ali na América. E isso também depois começou a ser estendida ao mundo, mas inicialmente ali na América do Norte, aquele país de liberdade, aquela terra que abriu a sua boca, engoliu a água e salvou a mulher, salvou a Igreja de Deus por um longo período de paz naquele país de liberdade. Porém, aqueles erros que haviam vindo da Idade Média por causa do clero, que além de tomar as Bíblias, para que ninguém tivesse Bíblia e pudesse estudar por si mesmo, mesmo assim algumas partes das Escrituras haviam sido adulteradas, a fim de desviar os fiéis da verdade. Mas em 1888, a mensagem da justificação pela fé e da justiça de Cristo começou a ser recuperada. Na verdade, desde Martinho Lutero, que começou o protesto, onde ele entendeu essas mensagens, elas haviam tomado frente e estava preparando os fiéis para a vinda de Cristo. Satanás, então, usou uma contra-reforma, usou lá os seus papas e os seus dogmas, suas leis, para combater e enganar sobre a reforma. Mas os protestantes pararam de protestar. E nessa contra-reforma, a mentira voltou à tona de novo. Os erros voltaram a encobrir a verdade de novo. Então, mesmo os cristãos fiéis já estavam meio embaralhados entre a mentira e o erro. Tanto que em 1888, quando essa verdade da justiça de Cristo e justificação pela fé começaram a ser reveladas novamente, o povo do Advento, em 1888, não entendeu a justiça de Cristo, não aceitaram a justificação pela fé. E assim, Cristo não voltou. 1888 foi um marco. Ali diz a profetisa que Cristo poderia ter voltado caso o povo do Advento tivesse entendido e aceitado a mensagem da justiça de Cristo. Diz que o Espírito de Cristo foi insultado, foi recusado. Quando falamos de justificação pela fé, estamos falando da justiça imputada, que é o perdão dos pecados. Mas Cristo ele não tem apenas a justificação pela fé, que é a justiça imputada, onde ele perdoa pecados. Sim, é maravilhoso, mas vai avante, vai além do que
do que justiça imputada, do que justiça que perdoa pecados. Cristo tem mais a nos oferecer. A graça é tão poderosa, a graça de Cristo é tão poderosa, que Ele nos comunica essa graça também. A justiça comunicada é a transformação do caráter. Isso é chamado de justiça de Cristo, enquanto o perdão dos pecados é chamado de justificação pela fé. Ambas a justiça pertencem a Cristo. Cristo é o único caminho, é o único meio de salvação. Mas o mundo tem sido iludido, tem sido levado pelos erros papais de certas encíclicas papais criadas ao longo do percurso da história para concorrer com as verdades bíblicas. O mundo de então, ali em 1888, em especial na América, não entenderam que Cristo, principalmente a segunda parte, que é a justiça de Cristo, não entendiam que Cristo podia lhes habitar e transformar o caráter. E a primeira, eles não aceitavam que a graça de Cristo os perdoasse. Por causa das doutrinas papais, doutrinas de Roma, onde eles entendiam que para ser perdoados, eles se apegavam a uma justiça própria, porque era a Igreja Católica que dizia que as pessoas tinham que pagar por seus pecados. E assim, todo o povo, mesmo do advento, tinha uma certa justiça própria e foi difícil aceitar a justiça de Cristo no lugar da sua justiça própria. Parecia a oferta de Caim, onde Caim não queria a justiça do Cordeiro que representava Cristo, mas Caim queria ser salvo pelas próprias obras, ofertando a sua própria justiça. E, em contrapartida, sobre a justiça de Cristo, falamos sobre a justificação pela fé, que é o perdão onde as pessoas buscam perdão por suas próprias obras. Mas a segunda parte da justiça de Cristo, que é transformação de caráter, que é Cristo em vós, a esperança da glória. É aquilo que Paulo dizia, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esta é uma outra questão do qual o povo do Advento, em 1888, também não entenderam e não aceitaram, onde diz que o Espírito de Cristo foi recusado, por causa também das doutrinas católicas, doutrinas papais, onde se prega que Cristo está no céu e como homem ele está limitado ao céu e não pode habitar em nossos corações. Então, Roma cria certas doutrinas que se espalhou até mesmo no meio do Advento e ficou difícil lá em 1888 reconhecer. O povo não entendia que Cristo tem duas naturezas. Sim, como homem, sim, Cristo está restrito ao céu. Mas a profetisa diz que Cristo, em sua divindade, ele esvaziou-se, ele despiu-se, ela usa a palavra despiu-se da sua humanidade e ele pode nos habitar plenamente, assim como Paulo explicava. Era isso que Wagner Jones estava explicando em 1888. Era a verdadeira justiça de Cristo, não apenas a justificação pela fé, que é perdão, mas a verdadeira justiça de Cristo, que é Cristo em vós habitando. Pois Wagner e Jones, juntamente com Ellen White, entendiam Cristo tendo duas naturezas, a humana, restrita ao céu, quando Cristo subiu ao céu, e a divina, um Cristo que hoje nos habita através do seu Espírito. Sim, Cristo tem, além da sua natureza humana, tem a sua natureza divina. E Cristo, ele pode perfeitamente nos habitar, coisa que a Igreja Romana tem abafado, a fim de não entendermos esta verdadeira justiça de Cristo, não entendermos como Cristo opera em nós essa salvação de transformação
chamada para nós de santificação. Então, quando surgiu esta mensagem, em 1888, o Papa de Roma estava com uma encíclica, com outras encíclicas, as encíclicas papais, a Immortali Dei e a Rerum Novarum, que foram escritas por Leão XIII. Estas encíclicas tinham por duas funções. A Immortali Dei era uma questão de liberdade de consciência. Ela falava que todos os homens são criados, são sociais, são socializáveis. Então eles precisam seguir um credo que seja comum a todos. Então eles não permitiam com que as pessoas tivessem um pensamento próprio. E esse credo tinha que ser da única igreja verdadeira, que para eles a igreja verdadeira era a igreja romana, o catolicismo. Então eles criaram credos, leis, do quais antibíblicas, inclusive, para que as pessoas sigam esse credo e não a palavra de Deus. Porque eles viam que a mensagem, a verdadeira justiça de Cristo estava sendo anunciada. E Satanás sabe muito bem que quando a mensagem da justiça de Cristo e justificação pela fé, que diz Ellen White que a mensagem é a terceira mensagem angélica, que essa mensagem angélica, que é a da justiça de Cristo, quando for anunciada, é o evangelho eterno que será dado em alto clamor, juntamente com Caiu Babilônia, com Temei a Deus e dai-lhe glória, se alguém adorar a sua imagem. Então, são mensagens que têm que ser dadas em conexão com a mensagem da queda de Babilônia, porque Babilônia está dando a beber vinho de doutrinas erradas. Enquanto isso, nós temos que pregar o verdadeiro Cristo. Por isso que a justificação pela fé, a justiça de Cristo, é a mensagem do terceiro anjo, é a mensagem que terá que ser dada no alto clamor. Ali naquele período de 1888, estava se iniciando, segundo Ellen White, gotas da chuva serôdia. Ali estava se iniciando o alto clamor do quarto anjo. Ali seria concluída a obra de Deus, porque a verdade da justiça de Cristo, a verdadeira salvação em Cristo, estava sendo anunciada. Mas além do clero modificar as Escrituras, para que ninguém entenda a verdadeira justiça de Cristo, como Cristo nos habita, além disso, eles também criaram encíclicas. E nessas encíclicas, então, estava proibindo o povo de pregar as verdades próprias, porque eles diziam que todos teriam que estar debaixo de um credo, porque as pessoas são sociais, ninguém pode pensar por si mesmo. Ou seja, eles estavam cerceando a liberdade de consciência, a liberdade de expressão. E com a Rerum Novarum, que era outra encíclica, eles estavam trabalhando um dia semanal através dos sindicatos para que o trabalhador pudesse ter um dia de descanso por lei. Então, Wagner e Jones estavam combatendo, além de pregar as mensagens da justificação pela fé, que é perdão dos pecados, e justiça de Cristo, que é transformação, santificação por Cristo, além de pregar essas verdades, que se então o povo tivesse aceitado, Cristo voltava. Wagner e Jones também estavam combatendo as leis da liberdade contra a liberdade religiosa. Tudo aquilo que estava ocorrendo naqueles dias é um paralelo do que ocorrerá agora nos dias finais. Nós vemos que quando
a verdadeira justiça de Cristo começar a ser anunciada ao mundo, um Cristo que perdoa totalmente os pecados, mas também um Cristo que nos habita completamente e nos transforma. Quando essas verdades começarem a ser descobertas e pregadas, então Satanás ele vai se irar, porque ele sabe que este é o meio, o único caminho, a única forma da Igreja de Deus se preparar. Tanto que Ellen White viu em visão no livro, se eu não me engano, Testemunhos para Ministro ou Testemunhos para a Igreja, eu preciso procurar a fonte, onde fala final das 2.300 tardes de manhã. Esse é o capítulo. Acho que é Primeiros Escritos, final das 2.300 tardes e manhãs, onde ela vê o Pai e o Filho sentado no trono. E ela fala sobre a fraqueza da igreja. Ela fala que Cristo soprava seu espírito sobre o povo, enquanto Satanás também soprava. Então havia dois sopros, né? A influência, o espírito de Cristo sendo soprado sobre o povo, né? O seu Santo Espírito sendo soprado sobre os fiéis. Satanás também soprava, porque Satanás quer confundir. Então, se nós não entendermos a verdadeira justiça de Cristo, esse Cristo que habita em nós e nos transforma, nós corremos o risco de captar para nós o espírito de Satanás. E Ellen White fala que a igreja estava enfraquecida e que nós devemos captar o verdadeiro espírito de Cristo para fortalecer a nossa estrutura, fortalecer a nossa parte humana que precisa ser desenvolvida até a santificação. Então, nesse período de 1888, quando as verdades estavam sendo expostas, Satanás usou Papa Leão XIII com suas encíclicas para abafar as verdades celestiais, a fim de que os homens continuassem acreditando nas leis católicas, no credo católico, e deixassem de crer nas Escrituras, aquilo que Paulo e os discípulos sempre explicaram, mas que durante a Idade Média estava sendo abafado, sendo adulterado, e que em 1888, aliás, desde Martinho Lutero, houve esse despertar, mas a Contra-Reforma escondeu de novo as verdades. Agora, com Wagner de Jones e a profetisa Ellen White, isso estava sendo explicado novamente, e Satanás operou ali. Wagner e Jones tiveram que lutar não apenas contra as mentiras que não elevavam Cristo, então eles estavam lutando para elevar o Cristo que salva, o Cristo que perdoa, o Cristo que transforma, mas também tiveram que lutar contra essas encíclicas papais. Agora a história se repete. Agora, em muitos movimentos do Adventismo, está surgindo o verdadeiro conhecimento da justificação pela fé, que esse é mais fácil, mas principalmente da justiça de Cristo. Grupos do Adventismo estão se despertando, estão pregando e anunciando a verdadeira justiça de Cristo. Aquele Cristo que não, a parte divina de Cristo, que não está restrita ao céu, mas que pode perfeitamente vir à terra e nos habitar. Cristo é o divino companheiro. Cristo nos habita. E essas verdades precisam ser desmascaradas, principalmente no alto clamor. Quando começarmos a pregar essas mensagens com mais força, haverá um combate muito feroz. Então, a fim de bloquear as verdades, eles vão iniciar com suas leis dominicais, eles vão tentar abafar preciosas gemas da verdade, a fim de não entendermos
assim como foi em 1888. A verdade lutará contra o erro. E assim como Satanás tem seus agentes, Deus também precisa de seus agentes. Nós precisaremos ter coragem, força do alto céu para combatermos as heresias criadas por Roma. Deus irá, dia após dia, à medida que vai se aproximando do fim, as verdades vão sendo esclarecidas e quando essa verdade ficar no auge, Satanás então vai acender os fogos das perseguições a fim de abafar as verdades, assim como em 1888, quando a justiça de Cristo estava sendo proclamada em grande medida. Satanás obteve vitória ali, mas agora nós estamos finalizando 6.000 anos. O tempo está se esgotando e se realmente estivermos finalizando os 6.000 anos, essas mensagens virão à tona novamente pela última vez e Satanás tentará guerrear contra a verdade pela última vez. E a batalha será ferrenha. Não seria à toa que um Papa americano surgindo juntamente com um presidente americano de direita e o Papa também conservador, mais puxado para o conservador, onde o projeto 2025, mesmo antes do Papa americano entrar, o projeto 2025 é um projeto de tornar a América católica novamente. Esse foi um projeto criado para que a direita recupere o desgoverno, o desconcerto da esquerda, porque a esquerda criou problemas sociais, criou crises, criou fome, criou desabastecimento. Então a direita vem agora para recuperar as crises sociais. Não é para recuperar a lei de Deus, mas é para recuperar as crises sociais que a esquerda causou. Então eles criam as crises para depois vir o mocinho vai ser a direita e a direita vai consertar as crises. Então, quando solucionar a crise econômica, o desabastecimento, a fome, as crises climáticas que eles criam também, né? Então, eles vão combater, por exemplo, a crise climática com o domingo verde, o descanso da terra para combater as crises climáticas. Eles vão combater a imoralidade na sociedade com o domingo, dizendo que é o novo sábado da terra, onde as famílias vão se reunir e vão ter uma melhor moralidade. Eles vão aproximar a humanidade de Deus, segundo eles, através do domingo. É o novo sábado da terra, onde as pessoas vão buscar a Deus nesse dia. Aí eles vão combater os processos trabalhistas, onde o trabalhador tem um dia por semana, por lei, através do domingo. Isso está na Rerum Novarum. E são encíclicas perigosas que vão tentar recuperar programas sociais para ajudar a humanidade. E por sinal, assim aparentemente parece muito boas, porque serão solucionados muitos problemas. Muitos problemas serão solucionados. Então eles vão ter esse governo de direita conservador como salvador do mundo. E agora entra o Papa Leão XIV, americano, com o mesmo projeto, porque a Rerum Novarum é uma encíclica que promete uma construção social melhor, né? Então era aquilo que eles falavam, eles iriam destruir tudo para reconstruir melhor. Então, através da esquerda, eles foram destruindo os pilares da fé, né? Eles recuperam a segunda tábua da lei, sim, né? Amor ao próximo, e agora você vai ser recuperado tudo aquilo que a esquerda fez, uma casa própria para vocês, eles vão recuperar isso aí através da direita. O que a esquerda estava desfazendo, agora a direita vem fazer. Porém, a primeira tábua da lei, que é amor a Deus, que é adoração a Deus, eles vão quebrar.
Então, confunde-se, né? Apesar de eles recuperarem a segunda tábua da lei, mas quebram a primeira. Então, de qualquer forma, nos força a perder a salvação. Então, nós não podemos nem para a esquerda nem para a direita. Nós temos que ser do partido de Jesus Cristo. E agora, nós estamos vivendo nos dias finais da história, onde estas verdades estão sendo alardeadas, estão sendo comunicadas, da justiça de Cristo e a justificação pela fé. Satanás não vai deixar barato. Satanás não inclinará a sua cabeça, não. Ele vai se erguer e ele vai usar homens a seu comando, assim como ele usa seus anjos do mal, e vão combater essas verdades. Nós estamos em vias de enfrentar uma grande batalha. Essa batalha ela é chamada também de Batalha do Armagedon, onde é uma batalha entre o erro e a verdade, onde os inimigos dos três poderes mundiais, que é o catolicismo, o protestantismo e espiritismo, descrito lá em Apocalipse 16, vão até os reis da terra para combaterem, para guerrearem. Aí, quando vamos para Apocalipse 17, mostra que guerra é essa. A besta, juntamente com os 10 reis da terra, combaterão contra o cordeiro e contra seus seguidores, mas o cordeiro os vencerá. Irmãos, apesar da batalha ser ferrenha, apesar de estarmos quase adentrando nesse conflito final, no livro Maranata 77, Meditação Maranata 77, a profetisa nos diz que na batalha do Armagedon, justamente na proclamação do alto clamor, os exércitos são postos em campo. Olha só que interessante, Ellen White explicando aqui a batalha do Armagedon, ela diz que os exércitos são colocados em campo, ou seja, o inimigo é colocado em campo e os exércitos do Senhor é colocado em campo. Lembra de Davi e Golias? Parece que o povo de Deus é aquele Davizinho, enquanto o mundo é aquele grande gigante que quer nos tragar. Mas é justamente na batalha espiritual do Armagedon, Ellen White explica, que os exércitos são colocados em campo. No final da batalha do Armagedon, aí sim, é só ler o texto, aí sim confeccionado armamentos bélicos pesados, navios serão afundados, mas é no final da batalha do Armagedon, porque a batalha do Armagedon é aquela batalha entre a verdade e o erro. É aquilo que está descrito também em Apocalipse 7. Segurai os ventos até que os servos de Deus sejam assinalados em vossas frontes. Então, nessa batalha do Armagedon, batalha espiritual, onde está acontecendo os servos de Deus sendo selados em vossas frontes, nesse período vai começar o juízo dos vivos, né? E seremos selados vivos, porque agora nós só somos selados e julgados quando morremos. Mas nesse período, quando os exércitos do Senhor for posto em campo, essa batalha espiritual, nós estaremos recebendo o selo em vida e seremos julgados também em vida. Por isso temos que alcançar a transformação de caráter em vida para sermos transladados, aptos para a transladação. Por isso devemos entender e abraçar a justificação pela fé e a justiça de Cristo. E Satanás vai estar lutando contra a compreensão e aceitação dessa verdade, a fim de marcar as pessoas com a marca da besta. Então, a batalha do Armagedon é uma batalha entre o selo de Deus e a marca da besta. E quando essa batalha termina, os ventos são soltos. Ali Apocalipse 7. E na meditação matinal de 77, quando essa batalha termina, ou seja, onde os exércitos do bem e do mal colocam-se em campo, quando ela termina, é só conferir no texto. Aí sim é confeccionados armamentos bélicos, navios são afundados e começa então o mundo sem a graça de Cristo, porque aí fecha a porta da graça, né? Quando completar-se o número, o selo de Deus for aplicado nos 144 mil, aí fecha-se a porta da graça. Acabou-se a batalha do Armagedon.
o selo de Deus foi colocado em cada um. Aí sim começa as batalhas bélicas entre os homens, porque o Espírito de Deus é removido, e ao ser removido, os homens sem o Espírito de Deus começam a se matar aí à toa. Mas enquanto essa batalha espiritual do Armagedon está em andamento, que é o selo de Deus e a marca da besta, é o confronto espiritual no final dos tempos agora. Enquanto isso, os ventos têm que ser seguros. Aí sim, quando passar essa batalha, aí começa a batalha dos homens. Que Deus possa trazer força, coragem para ficarmos em pé quando o confronto for marcado, porque haverá baixas em dois lados, né? Nós sabemos que enquanto as pragas vão destruir os homens, mas antes das pragas caírem, quando a porta da graça ainda estiver fechada, muitos de nós poderemos ser chamados ao martírio. E só o Espírito de Cristo habitando em nós que nos dará força. Ellen White fala isso, que a chuva serôdia, ela não apenas vai nos habilitar para pregarmos a verdadeira justiça de Cristo, a verdadeira salvação em Cristo, como também ela vai nos trazer força para enfrentarmos o martírio. Porque hoje é difícil falar que nós queremos entregar nossa vida à morte, né? E somente estaremos habilitados quando Cristo habitar em nós, porque senão nós não vamos conseguir. Esse Cristo divino, assim como a sua parte humana, fazem parte da salvação. Cristo, enquanto homem, pregado na cruz, ele pagou o sacrifício. E Cristo, enquanto divino, ele está, enquanto homem, Cristo está lá no santuário, junto com os candeeiros, andando pelos candeeiros. Ele está no santuário fazendo intercessão diante do Pai. Enquanto ele, como homem, ele está fazendo uma obra de reforma em nossos corações através do seu Espírito. Cristo, através da sua natureza divina, é totalmente capaz de nos salvar, assim como ele humano também o é. Que nós possamos abraçar essas verdades, iluminarmos o mundo. E à medida que o alto clamor for sendo dado, essas verdades vão ser expostas. E o clero vai vir para cima daqueles que pregarem essas gemas da verdade.